A Gênese, obra de Allan Kardec, parte 2. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar e estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais alta categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade, tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. De todas essas coisas originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, as outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes donde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante do ascendente da opinião da maioria, em a qual não encontram repercussão sistemática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. Nota: o Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela educação das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi desde o seu aparecimento o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerravam também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia que não fenece quando emana de uma fonte superior ao homem. Obviamente que o Kardec está falando do corpo material, do nosso corpo, nosso corpo físico. O homem que morre desaparece, tal, ele está falando do corpo físico. Essa espontânea concentração de forças dispersas
deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do Espiritismo moderno, onde se refletem, ao mesmo tempo, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade que poderia julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações da inveja e do ciúme. Recapitulando aqui. Os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Significativo testemunho tão notável quão tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritos pela conformidade de suas crenças são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até a extremidade da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diferentes e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que, por toda parte, o Espiritismo lança as suas raízes fortes? Digno de nota é que, de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de abrir cisão, proclamando princípios divergentes, do mesmo modo que de todos quantos apoiando-se em razões de amor próprio ou outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideraram fortes bastante para caminhar sozinhos, possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos. Nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente, e que se mais atraente há nela, o que de mais consolador ela contém, e de mais racional. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que lhes constituíam, não viram os adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável, doutrina por outra camarilha. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina, e semelhante erro só decepções podia acarretar. Em lugar de se romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podiam dar força e vida. Veja-se, Revue Spirite, abril de 1866, Revista Espírita, página, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Esse é o objeto das nossas publicações, que se podem considerar o resultado de um trabalho de apuro. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais só elas lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina decorrente do ensino geral não representa produto de um sistema preconcebido. É também
donde tira a sua força e o que lhe garante o futuro. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram insulados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Há pouco acabei de ler a nota, esqueci de falar que a nota já terminou. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam desde que puderam conjugá-los às leis gerais e descobriram um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos independentes e em condições de saber o que se diz alhures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões senão a mesma que os princípios Eles não enfrentam as questões senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que essa inumerável quantidade de espíritos, daí partiu a doutrina espírita de todas as partes, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Quis Deus fosse assim, primeiro para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice, em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente da universalidade do ensino, nenhum de suas partes tendo valor nem autoridade a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocando cada um no seu devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um Espírito único o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou
a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar esse professo das inúmeras questões que o Espiritismo envolve. Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de só um médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorifica a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdadeira prática e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele não estou dando para entender aqui a palavra. Deixando-se de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria. Nesse ponto, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma nova revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não quererias que te fizesse. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, porém, sabem todos lê-la nesse livro. Nunca lhes desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam mesmo aqueles que a ensinam? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não a sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria, de tempos em tempos, mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando deste se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes
e em termos quase idênticos. O mesmo poderia se dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como também pelos instruídos do mundo. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem. O homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ela faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas, encarnados ou desencarnados, mas também Deus, então, já não los enviará. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte, que a autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de ilimitadas luzes e não infalíveis. Que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis. A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Perde, porém, todo valor desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu critério, desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias que, de tal modo, são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete os dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Desta maneira, se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Sendo os espíritos unicamente almas de homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio que foram fachos da humanidade vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual, como fizeram sobre a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual fazia quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa é a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem, e, se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse para
nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexão entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis assim acontecesse, quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a estes últimos, e quis que isso ocorresse por toda a parte, simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. De há muito, a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supondo-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, eles constituem uma de suas faces, assim como na terra, no plano invisível, também os há superiores e vulgares. Muitos, pois, que científica e filosoficamente sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir ao homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com os seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele dirigia neste mundo, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente errônea da natureza, do mundo dos espíritos e das revelações com o além-túmulo. Qual, então, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos,
ele se abstém de nos dar o que podemos adquirir pela nossa força de vontade. E, em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na terra, libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançarem, mais judiciosos e desinteressados do que os dos homens. O meio em que se encontram lhes permite, ao demais, iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que no que estamos. Até o presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre o seu porvir, tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tal número e divergentes são os sistemas, desde o nadismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusareis as informações que vos dê o mais humilde Campônio que encontrardes, deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter por seu intermédio esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que, por isso, deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa também. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Para destino longínquo, um navio parte, cheio de imigrantes, leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou, nenhum vestígio resta nele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sobre um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Tal
a imagem da vida terrena e da vida do além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que estes nos reuniremos um dia. Deixe de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam essa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos, logo nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andai ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre nada é, a vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabeis porque sofreis na terra, agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e construirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma, há vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis eterno adeus aos que vos são caros. Agora, dizer-lhes até breve. Tais, em resumo, os resultados da revelação nova que veio encher o vácuo que a incredulidade cavava, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e impedir a todas as coisas uma razão de ser, imprimir em todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de impotência, carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, a vida futura dizem respeito os frutos que o homem deve colher dela. Ele os saboreará na terra pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. Nota: a anteposição do artigo à palavra de Cristo, do grego ungido, empregada em sentido absoluto, é mais correta, atento que essa palavra não é o nome de Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era o Cristo anunciado, a morte do Cristo e não de Cristo. Ao passo que se diz a morte de Jesus e não de Jesus, não do Jesus, em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz o Buda,
Gautama conquistou a dignidade de Buda por suas virtudes e austeridade. Disse a virtude do Buda do mesmo modo que o exército do faraó e não de faraó. Henrique V era rei, o título de rei, a morte do rei e não de rei. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se fendendo os ares um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou a axioma é que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntasse qual construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo. Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, dir-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Em toda a parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitarias em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria e a harmonia que reside em essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas não são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. A isto opõem alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao que de quem ele provejo. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação.
Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Também isto é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por sua inteligência, que não é a dos homens. A aplicação útil destas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com a automática regularidade e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se a inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência do mecanismo, do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciemo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos teria vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas não pode penetrar na essência de Deus o homem desde que aceite como premissa a sua existência. Pelo próprio raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior
e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele, capaz de lhe sobreviver e assim por diante ao infinito. Deus é imutável. Se existisse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem nada mais conhece, sendo, além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, ali emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e cioso, não vai mais que um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se divide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem um ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade, do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequena mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau ao mesmo tempo, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas a seu capricho, e para nenhum haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A soberania, bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É possível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os tributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus.
Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim, quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só.